Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos indo para a nossa 10ª aula. Vamos tratar nesta aula sobre o débito da unidade, dos débitos da unidade, melhor dizendo, né? Vamos falar também sobre o seguro da edificação, da obrigatoriedade. Vamos falar então dos artigos 1345 e 1346 do Código Civil Brasileiro. Lembrando, você que está nos seguindo, essas síntese de aulas, elas têm como base este livro, A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Vamos ver então o que diz o artigo 1345 com relação aos débitos da unidade no Código Civil Brasileiro. Vamos lá. Artigo 1345 do Código Civil Brasileiro. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Bom, pessoal, acabamos de fazer a leitura do artigo 1345, aonde em síntese ele trata sobre os débitos da unidade, né? O que diz o artigo, em síntese? Ele diz que o adquirente, ou seja, num processo de compra e venda daquela unidade que está em condomínio, o adquirente, ou seja, o comprador, a pessoa que está adquirindo aquela unidade, ele responde pelos débitos do alienante, tá? Ou seja, se o antigo proprietário deixou algum débito pendente junto ao condomínio, seja ele de multas moratórias ou até mesmo das multas cominatórias, ou relativo também a cotas de condomínios, de rateio de despesa, ou até mesmo de alguma cota extra que deveria ter sido pago, então, pelo alienante, né, pelo vendedor. Isso quer dizer, por que acontece isso aí? Porque o débito, ele tem o caráter propter rem. O que quer dizer isso? Esse débito, ele está atrelado ao bem, tá? Tantas quantas vezes esta unidade em condomínio for negociada, sempre vai seguir o bem, não segue a pessoa. Então, temos que ter muito cuidado quando for adquirir alguma unidade em condomínio, né? Ter aquela precaução antes de solicitar uma certidão negativa de débitos, né? Geralmente a gente solicita isso para o alienante, ou seja, para o vendedor, que eles nos apresente isso, porque senão você pode, depois de feito o negócio, ser obrigado a pagar todos aqueles débitos que estavam atrelados ao bem. Com relação a isso aí, nós tivemos um julgado do Rio Grande do Sul, que vai aparecer aqui na tela, um agravo de instrumento, aonde neste julgado deu conta também que este débito tem a característica propter rem. Então, pessoal, esta foi a parte dos débitos em unidade, esta precaução que nós devemos ter. Vamos falar agora com relação ao seguro da edificação. Esse seguro da edificação, ele vem tratado no artigo 1346 do Código Civil Brasileiro. Vamos fazer uma leitura desse artigo para a gente fazer uns breves comentários. Vamos lá? Artigo 1346 do Código Civil. É obrigatório o seguro de toda edificação contra risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Bom, pessoal, neste artigo nós falamos sobre o seguro de toda edificação, né? Esse seguro, propriamente dito, vocês podem ver pelo próprio artigo, ele trata-se de um seguro obrigatório, né? Aonde mais na frente nós vamos ver a questão das obrigações do síndico. Esta é uma obrigação que o síndico tem, ele tem que fazer esse seguro contra o incêndio, e os prédios pegam fogo sim, ou contra destruição. Há casos de destruição seja parcial ou seja total. Então, essa precaução, a administração condominial sempre tem que ter em mente a obrigação de fazer esse seguro. E lembrando,
o síndico ele pode vir a responder. Como ele tem essa responsabilidade é objetiva, ele pode sim vir a responder caso ele não o faça, né? A lei ainda fala que tem um prazo de 120 dias após a concessão do habite-se para se fazer seguro. Como precaução, eu já oriento os síndicos que façam desde logo este seguro, que não fique nem um dia aquela edificação sem o seguro, pois se acontecer qualquer um desses infortúnios, pode sim causar qualquer problema para toda a coletividade e para todos os síndicos, né? E de forma subsidiária, os condôminos também, eles têm proveito, né, desta proteção que serve para todos. Então, mais um benefício para você ter a tua edificação sempre segurada. É muito importante também, sempre quando for fazer o seguro desta edificação, você fazer uma análise da apólice. Você não faz um seguro da edificação analisando tão somente o preço, né? Muitas vezes aquele preço ou aquela seguradora é mais em conta, mas ele não está contemplando todas aquelas coberturas que o seu condomínio, que a sua edificação, ou seja, ou a cobertura até mesmo que vai cobrir o valor das unidades junto ao seu condomínio. Então, esta é uma das precauções que o gestor condominial tem que ter em mente e tem que levar em conta. Muitas vezes, o barato pode sair caro amanhã depois, lá na frente, né? Lembrando que em caso de incêndio, né, ter um incêndio no condomínio, o alvará do bombeiro, o AVCB, deve estar sempre regular, sempre em dias, né? Se por acaso um condomínio chega a pegar fogo e está com o alvará vencido, sem dúvida isso será um problema sério para a administração condominial, né? Muitas vezes a seguradora pode até não querer pagar o prêmio, ou seja, pagar o valor que estava assegurado, né? Outra coisa também muito importante que deve ser observado, a questão do uso das garagens. Falamos aqui em aulas anteriores a questão das garagens, elas têm finalidade específica. Muitas vezes as pessoas fazem aquela garagem de depósito de materiais inflamáveis. Se tiver algum material inflamável nesta garagem que der causa ao incêndio, pode ser também um dos motivos alegados pela seguradora para negar então o pagamento do seguro daquela edificação. E lembrando que o síndico, neste caso, eventualmente, se vier ter um acidente, ele responde sim, civilmente e criminalmente. Então, né, mais uma responsabilidade enorme para os gestores dos condomínios, para os síndicos, né, que tem que ficarem atentos com relação a isso aí. Então, pessoal, hoje nós falamos na nossa aula síntese, né, sobre os débitos das unidades e falamos também sobre o seguro da edificação, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula.